Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina, secretária-geral da Comissão de Propriedade Intelectual e Direitos Culturais da OAB Espírito Santo. E hoje eu estou apresentando mais um episódio do Conversa Jurídica. O objetivo desse podcast é trazer temas importantes relacionados ao direito e como eles impactam diretamente na vida das pessoas. Abordaremos diversas áreas do direito ligadas às comissões da OAB, sempre com especialistas convidados. Todos os episódios podem ser conferidos no canal da OAB Espírito Santo no YouTube e nas plataformas de áudio. E hoje falaremos sobre um assunto de extrema importância: a relação entre os direitos autorais e as artes, especialmente a arte contemporânea. E para esse debate, eu conto com um convidado especial que veio diretamente de Curitiba para conversar com a gente. Vou falar um pouquinho do percurso dele aqui e depois apresento devidamente o nome dele para vocês saberem. Meu convidado é pesquisador na área de Direito e Arte, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Doutor em Direito das Relações Sociais, líder do Grupo de Pesquisa Clínica de Direito e Arte da UFPR-CNPq, membro do Conselho de Administração do Teatro Guaíra, em Curitiba, presidente da Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e membro da ANPAP, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, além de artista visual. Bem-vindo, professor Marcelo Conrado, meu convidado de hoje. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu estou aqui para lançar um livro, a iniciativa desse lançamento é sua e é uma grande alegria estar na OAB, na Casa dos Advogados, porque esse tema dos direitos autorais, esse encontro do direito com a arte, ele trata essencialmente de questões ligadas à advocacia. Sem dúvida. E é um tema que requer pessoas habilitadas a tratar dessas questões. É um tema, hoje quando nós falamos de museus, de galerias, de exposições, de projetos de leis de incentivo, nós precisamos ter pessoas do direito para aconselhar, para fazer o acompanhamento e até mesmo para judicializar questões que cada vez surgem mais dessa área. A gente estava falando até antes de começar, como o direito é instrumento, é meio. E a gente tem que fazer valer isso, né? Ele ser um caminho para a gente solucionar as questões que o mundo nos coloca, né? E o professor está em Vitória para o lançamento do livro, que é fruto da pesquisa de doutorado. O livro se chama Arte, Originalidade e Direitos Autorais, publicado pela EDUSP, e foi lançado em maio de 2023. A gente está tendo o prazer de fazer o segundo lançamento aqui em Vitória. E eu já te lanço a primeira pergunta, assim, como é que como surgiu esse tema? Como é que você chegou a esse tema arte, autoria, originalidade, direitos autorais na sua pesquisa? Foi um caminho extenso, um caminho longo. Essa aproximação de direito e arte, ela surgiu quando eu tive um dilema, que eu acho que muitas pessoas têm, ao escolher qual curso superior que fará. E eu fiquei numa dúvida se eu faria direito, se eu faria arte. Fiz vestibular para as duas áreas, mas preferi cursar tão somente o curso de direito. Mas eu fiz tomei essa decisão pensando que em algum momento da minha vida eu iria promover um encontro do direito com a arte, de várias maneiras. E eu optei por fazer direito, mas eu também tinha certeza de que eu seguiria uma carreira como artista visual. E esse encontro desse tema, ele é até um encontro de mão dupla. Eu tenho uma carreira de artista, e na minha carreira de artista, nas minhas obras, hoje eu trabalho com questões relacionadas com autoria, quais são os limites da autoria, até onde vai a influência, até onde vai as nossas referências, e a minha obra trata disso. Então, eu cito um exemplo. Quando eu enviei o original do livro para a editora, eu gostaria que fosse a EDUSP, por ser uma editora universitária, e veio um parecer, e eles até mencionaram no parecer um caso que, como ficam os direitos autorais de fotógrafos que disponibilizam suas fotografias em bancos de imagens. Por quê? O direito autoral,
autoria ela é irrenunciável, assim como o nosso nome. Nós não podemos abrir mão. E hoje muitos fotógrafos eles colocam as imagens, banco de imagens que são comercializadas, e quem licencia essas imagens, se colocar elemento criativo em cima, que a publicidade faz muito isso, você não precisa citar de quem é o autor, que nós diríamos que isso está quase que à margem do que o nosso direito vai dizer. E até me fizeram uma sugestão para tratar disso no livro. Eu acabei não colocando no livro, mas eu trouxe isso para a minha vida de artista. Eu fiz uma exposição individual no Museu Oscar Niemeyer em 2019, e a exposição teve 3 partes, e uma delas eu licenciei essas fotografias sem atribuição de autoria, e a essas fotografias eu coloquei frases anônimas que eu encontrava em redes sociais, que eu encontrava em pichações, que eu encontrava em diálogos que eu ouvia das pessoas, e ao unir o anonimato da fotografia com o anonimato das frases, eu criei uma obra sendo autoria de um artista que tenciona essas questões. Então são muitos autores hoje, artistas que vão trabalhar com autoria na literatura, nas artes visuais e assim por diante, e segue esse caminho. E aí a tua pergunta específica do livro, esse encontro aconteceu no doutorado. Eu defendi uma tese, a tese inclusive tinha um outro nome, que não é o nome do livro, que é A Arte nas Armadilhas dos Direitos Autorais. E para elaborar essa tese, eu percorri a maior parte do caminho foi de livros de história da arte, talvez muito mais do que de direito, porque nós só podemos começar uma discussão sobre direitos autorais se nós terminarmos uma discussão sobre o que é autoria no campo da arte. E esse livro traz muito isso. É um livro específico sobre direitos autorais nas artes visuais. Nós temos publicações, nós temos livros, temos especialistas trabalhando em várias questões do cinema, da literatura, especialmente da música, do cinema, como acabei de mencionar, mas nas artes visuais nós não temos ainda uma bibliografia espessa, ou que tenha um trabalho, digamos, que tenha continuidade. Ainda que hoje muitas pessoas já se dediquem a esse tema, pessoas que trazem no Brasil e fora do Brasil, muitas universidades estão se dedicando a isso, na Federal do Paraná, onde eu leciono, na Universidade de Fortaleza, na Universidade da Paraíba, aqui também em Vitória, você é um exemplo disso, desse trabalho que é feito. Então é um livro que vem somar força que muitas pessoas estão construindo nesse caminho. Muito bom, professor. Você fala com muita propriedade, né, dessa relação entre direito e arte, porque você de fato está transitando nessas duas áreas, como advogado, professor e como artista. E eu acho muito interessante pensar como a arte é aquela que estica os sentidos, que alarga, e nós do direito a gente fica tentando dar conta, regular isso, né? Nessa cultura tão rápida que a gente está vivendo em termos de informação, agora com a inteligência artificial. E aí, já seguindo para a próxima pergunta, como é que você percebe o sentido, o significado de autoria hoje? Na arte e no direito, né? Mas eu acho que a arte contemporânea também está trazendo muito isso a partir do avanço da IA, inteligência artificial, sobretudo a generativa. Como é que você vê a autoria hoje? São modos de olhar diferentes na arte e no direito. No meio da arte, a autoria já é muito mais fluida. Os artistas já compreendem muito mais isso. Os empréstimos, as citações, as apropriações, são inúmeros artistas que fazem isso. E por que eles fazem isso? Eu citaria aqui, por exemplo, a Sherry Levine. Ela só faz cópia. O trabalho dela é fazer cópia. E por que ela faz cópia? Ela só faz cópia de artistas homens, para falar sobre o patriarcado, para dizer que a história da arte esteve muito voltada em muitos momentos para artistas homens, do lugar da mulher. Mas quando nós temos artistas que vão se apropriar ou vão fazer uso de outros artistas, que existe uma lista imensa, o que eles querem nos dizer é que nós temos que parar e pensar o seguinte: em vez de pensarmos o que há de novo, o que há de original, será que ainda existe algo absolutamente novo, original? Ou será que nós temos que olhar para aquilo que já existe e ressignificar aquilo que já existe? Nós também fazemos isso no direito. Por exemplo, quando a gente fala em família.
O conceito de família que nós temos hoje é completamente diferente da família de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Então, o conceito de propriedade. Então, nós voltamos o nosso olhar para algumas questões, os artistas fazem isso para ressignificar aquilo que já existe. Então, no Brasil, nós temos o Nelson Lerner, que tinha um olhar muito apropriado para essas questões de autoria e originalidade, Cildo Meirelles, fora do Brasil, Jeff Koons, Damien Hirst, entre outros que vão tensionar essas questões ligadas à autoria. E também vão nos dizer, será que a autoria é individual? Será que existe essa individualidade? Ou será que tudo é um trabalho, de alguma maneira, que envolve outras pessoas? Eu vou dizer até no campo acadêmico, de onde eu falo, que eu sou professor. Quando alguém vai fazer uma banca de qualificação de mestrado, doutorado, e ele não recebe aquelas sugestões todas da banca, de sugestões dos próximos passos do trabalho, e na verdade o trabalho final vai ser de quem escreveu. Mas tudo que nós fazemos é o nosso olhar sobre o mundo, do que a gente conversa, do que a gente lê, do que a gente ouve, e é com isso que nós nos alimentamos, e com isso que surge a nossa criatividade, e com isso que surge a nossa originalidade. Sem dúvida. São alguns pontos aqui que eu percebo, até você citando a Sherry Levine, ela tem uma frase que ela diz, em meio a tantas imagens que já existem no mundo, que ela não se sentia convocada a produzir mais uma. Então, por isso que ela se apropriava de... E é claro que aí, quando ela se apropria de imagens de fotógrafos anteriores a ela também está instaurando um discurso aí, né, da mulher que não precisa... talvez produzir outras imagens e se vale de imagens de terceiros para poder produzir os próprios trabalhos. E aí é interessante pensar que ela, na arte, não está cometendo violação nenhuma, ela está instaurando uma linguagem. Mas o direito, pela letra fria da lei, ela estaria cometendo uma violação de direitos autorais. Aí surge uma questão que é uma questão da advocacia. Depende muito de onde o artista está, para onde ele quer ir e que riscos ele quer seguir. Então, a Sherry Levine, ela tem um aconselhamento jurídico que é extremamente bem feito. Ela não dá um passo em falso. Ela tem todo um trabalho de autorizações, enfim, para que nenhum trabalho dela venha ter uma polêmica jurídica. É só olhar a biografia dela ou a história de vida dela que a gente vai ver que ela é uma artista que não está envolvida em muitas discussões. Diferente de outros artistas, como, por exemplo, o Jeff Koons e o Richard Prince, que você quase mencionou, que eu senti ali que o teu caminho estava indo para o Richard Prince, acho que você estava pensando no Richard Prince. Então, até aliás, o Richard Prince talvez ele seja um dos usuários mais assíduos do Poder Judiciário norte-americano. Teve um caso que é interessantíssimo dele, que ele se apropriou de fotografias de uma campanha publicitária da Marlboro. Então teve um fotógrafo, fez aquelas fotografias do cowboy e assim por diante. E o que o Richard Prince fez? Ele foi lá na frente do outdoor ou de uma revista, fotografou aquilo e transformou aquilo numa obra dele. Ele disse que isso aqui agora é uma obra de arte minha. Como é que eu vejo isso? Eu vejo como uma crítica que ele faz ao mercado que nós temos, por exemplo, da publicidade. A lei vai dizer que nós temos que dar crédito a tudo. Onde existiu o trabalho de um fotógrafo, enfim, de quem atuou lá, devia ter crédito. Onde que nós encontramos isso num trabalho de publicidade? Onde está o crédito de um fotógrafo? E se nós pensarmos que se não tem dor, nós podemos apropriar, é isso que ele faz. E alguns anos atrás, o Guggenheim de Nova York fez uma homenagem ao Richard Prince, fez uma exposição retrospectiva a ele, e o jornal The New York Times convidou o fotógrafo, que é quem produziu aquela campanha para Marlboro, para visitar essa exposição. E aí eles foram lá, visitaram todos aqueles corredores em forma de círculo do Guggenheim, e ao final da visita o jornalista do New York Times perguntou: como é que você se sente vendo tudo que você fez, o que está aqui, o que você produziu enquanto fotógrafo da Marlboro, e todas essas imagens estão com o nome de uma outra pessoa, que é um artista, que é o Richard Prince. E ele diz o seguinte: é como se eu tivesse pego um livro do Moby Dick, colocado aspas na primeira
na primeira palavra e colocado aspas na última palavra do livro. E aí termina a reportagem que o New York Times faz. Então são essas apropriações que nós vamos discutir e que, mais uma vez, eu retomo aquela questão do início, que tudo passa por um crivo jurídico. Se o artista quer ser processado, o Richard Price é muito processado, tem inúmeras ações contra eles, o Jeff Koons também, a Shari Levine não. Então, hoje os artistas trabalham muito ou necessitam muito de um aconselhamento jurídico. No Brasil, por exemplo, o Vicky Muniz, eu já conversei com ele, e ele tem todo um trabalho de assessoria jurídica para saber que imagens que ele vai utilizar para fazer as obras que ele vai produzir. Que tipo de risco que está envolvido, Exatamente. né? Para ele avaliar até onde ele quer entrar ou não, né? Porque às vezes faz parte da obra você avançar num certo risco, né? O que acontece Faz muito parte com o da- grafite, né? É, Hoje nós temos já dezenas de decisões relacionadas a grafite. Está no espaço público, alguém vai lá, fotografa para uma campanha publicitária, para fazer um comercial. A Anitta, por exemplo, ela tem agora uma discussão jurídica porque ela teve um trabalho que apareceu um grafite, e aí tem uma discussão jurídica sobre que ela não deu crédito àquele grafite. Então, o Beco do Batman, em São Paulo, hoje praticamente muitas decisões que existem no Brasil sobre isso estão relacionadas ao Beco do Batman. Que, aliás, lá tem uma placa dizendo: quem for visitar e quiser fotografar para uso pessoal, não há nenhum problema. Se for utilizar para um uso comercial, uma revista, é necessário pagar direitos autorais. Que aí surge uma outra questão. A obra está no ambiente público, a visibilidade é pública. A quem pertence as ruas? A quem pertence o olhar sobre as ruas? E é uma questão de direitos autorais, que é uma questão muito sensível, que eu acho que hoje a arquitetura tem uma dimensão pública. Então, por exemplo, você pode ser dono de um imóvel, mas tem limites. Então, imagine se quem mora em prédio tem uma sacada, quiser fazer qualquer coisa na sua sacada. Provavelmente o síndico vai ligar porque aquilo está causando um prejuízo para a visibilidade do prédio, e assim por diante. Então, essa dimensão pública ela está muito relacionada com os direitos autorais. eu acho que o grafite traz essa questão bem de uma forma intensa para a gente, mas eu acho que essa é uma boa medida. A nossa própria lei confere esse status, né? Quando você está usando para fim comercial, fins lucrativos, e aí você demandaria uma licença, uma autorização do autor. Mas quando a obra está no espaço público, fica difícil essa regulação e essa contenção, né? E aí eu fico pensando, junto com isso, um ponto que você falou aí no meio da conversa, que eu não queria deixar passar, que é a questão da influência. E aí traz uma questão que é sempre essa tensão que a gente tem que conviver no direito entre o público e o privado. Porque o direito do autor passa pela esfera da subjetividade, ela é legítima. A gente é influenciado, mas algo que nos atravessa nos faz produzir algo singular e próprio. Mas a gente também tem outros direitos que são da esfera pública. Direito ao acesso à cultura, direito à educação, direito à informação. E aí eu fico me perguntando e passo para você essa pergunta. Quando que a referência, aquilo que a gente se referencia, passa a ser cópia? E quando a gente consegue usar aquilo para criar algo novo, sabe? Acho que essa é uma questão interessante. Essa é a pergunta de $1 milhão. Apenas. A nossa lei de direitos autorais, embora ela seja depois da Constituição de 88, ela não faz nenhuma distinção entre o uso comercial de uma obra e o uso não comercial. Então já é uma questão quando é que ela pode ser utilizada ou não. Muitos artistas hoje, como a gente já conversou, eles fazem uso de referências e influências. E, aliás, é até um campo de estudo que é a influência. Nós temos, por exemplo, o Harold Bloom, que escreveu sobre a angústia da influência, e eu menciono um trabalho de fôlego. Tem uma professora da PUC de São Paulo que é a Cecília Salles, e ela tem um dos livros, é O Gesto Inacabado, e ela vai falar sobre o processo de criação dos artistas. Ela vai trazer inúmeros exemplos interessantíssimos da onde os artistas tiram as suas ideias.
das artes visuais principalmente, mas de outras áreas. E até um caso que ela cita que me chamou muita atenção, que é do Gabriel Garcia Marques, que quando ele começou a escrever 100 Anos de Solidão, ele escreveu 2 páginas e não conseguia mais adiantar no livro. Ele disse: eu não sei o que vai sair desse texto. Então, para ver quanto a criação é difícil, e nós imaginamos que só os grandes autores que têm uma facilidade, e não, na verdade o ato de criar é muito difícil. Eu lembro que eu ouvi uma entrevista, não lembro se foi da Fernanda Torres, ou acho que foi da Fernanda Torres, que ela disse que toda vez que ela entra no palco e dá 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, ela pergunta por que eu inventei isso, porque enfim, encontrar o público é muito difícil. Mas agora, respondendo a sua pergunta sobre a influência, primeiro, nos faltam uns julgados que nos dessem balizas. Na área de direitos autorais, uma das dificuldades, ou da principal delas, é que a lei não trata disso, que são questões muito recentes, e nós não temos decisões judiciais até para conciliar. Olha, o tribunal já decidiu dessa maneira, já decidiu de outra maneira, e isso deixa uma lacuna em várias situações. Então, quando ocorre a influência, vai se apropriar de um trabalho de outro artista, o aconselhamento que se tem é que se mencione de onde surgiu esse trabalho, qual que foi a origem desse trabalho, quando possível. Tem um caso que foi judicializado na Argentina, que é do Jorge Luiz Borges, um jovem escritor. Ele pegou o livro El Aleph, e ele escreveu um outro livro chamado El Aleph Engordado. Ele pegou um parágrafo do livro do Jorge Luiz Borges e o segundo parágrafo, que são as palavras do próprio autor. O terceiro parágrafo é uma cópia do Jorge Luiz Borges, o quarto parágrafo é um parágrafo escrito pelo autor, ou seja, ele realmente engordou o livro. A viúva, que faleceu recentemente e não gostou, processou ele na Argentina, e a decisão foi a favor do jovem escritor, porque ele tinha dito, tinha a intenção dele, ele falou que o livro era o Jorge Luiz Borges, era o Aleph. Então, quando estiver muito nítida essa proximidade, essa influência, é necessário fazer uma referência a esses artistas. E o que você está dizendo é que também o judiciário e nós advogados, a gente tem que lidar caso a caso, né? Quando a gente não tem uma jurisprudência que já corrobore para um certo entendimento, a gente está sempre também avaliando cada caso para saber. Além do mais, que nossa lei também ela não tem um rol, ela tem um rol muito amplo, né? Sobre as limitações ao direito de autor, por exemplo. O que é um pequeno trecho? Exatamente. E o que é um trecho? A gente conhece muito o trecho no texto escrito. O que é um trecho numa obra visual? Isso. Eu posso fazer uso de 10% de uma obra? Será que faz sentido? Ou 20%? Ou eu não posso? Isso só vale para por exemplo, para a obra escrita. E é muito difícil de mencionar isso, porque quando nós estamos sentados na cadeira de um advogado para dar um aconselhamento e para diminuir riscos, o aconselhamento busque uma autorização, procure uma autorização. Só que isso também faz que se torne ainda mais complexo esse meio, porque nós vamos pedir autorizações quando não necessitam. Uhum. E aí, ao nós normalizarmos isso, fazer que tudo necessite de autorizações, as pessoas lá fora acham que realmente necessita e se sentem no seu direito que não pediram autorização. Então é uma outra situação que vai surgir. Então, por exemplo, hoje, um trabalho que é muito delicado do fotógrafo. O fotógrafo, por exemplo, o jornalista, o fotojornalismo. Ele vai na rua, vai fotografar alguém, ou um fotógrafo artista, que já vi diversos casos, está na rua, fotografa a foto. A melhor foto que ele tirou foi aquela que tem envolvendo algumas pessoas, ele não pediu autorização. E aí ele pode usar aquela fotografia ou não pode. E são casos, se vai publicar num livro, por exemplo, na advocacia é muito difícil, porque já aquilo está pré-constituído, a prova está constituída. Não tem como negar aquilo. Sim. Não tem como produzir provas de que aquilo não aconteceu. E aí surgem demandas judiciais, por exemplo, fotografar uma pessoa em situação de rua. Também gera as questões relacionadas ao direito à imagem, que é um outro assunto. Exatamente. Que se acrescenta os direitos autorais. E aí vem a sua indenização, e geralmente nas ações de direito à imagem, a indenização muitas vezes acaba tendo, inclusive, maior do que dos direitos autorais. É verdade. Aí, quando a gente está envolvendo questões de direito à imagem, né, que não são os direitos autorais, mas são direitos de personalidade. Enfim, mas quando a gente está levantando todas essas questões, tem uma que é a do momento, né? Hoje está todo mundo pensando nessa virada de paradigma
que vivemos na sociedade contemporânea. Eu costumo falar que a gente vai ser estudado no futuro, porque a gente ainda está sofrendo os impactos de mudanças em tão curto prazo. E um deles é a inteligência artificial generativa. Eu acho que lá atrás, Duchamp, Andy Warhol vieram na arte criando paradigmas do que era arte e o que não era arte. Será que agora a gente também está criando esses paradigmas do que é um autor? Porque Barthes e Foucault já vieram lá de trás, destrinchando um pouco e tentando elucubrar o que era um autor na época deles. Mas agora eu acho que a gente está levando isso para uma outra clave, com a inteligência artificial generativa passando a ser criadora. A gente sabe que a nossa lei diz que é uma pessoa física, são criações do espírito. Mas a minha pergunta é: até quando? Porque a gente realmente está vendo uma plasticidade aí e como vamos lidar com isso? Assim? Então, como é que você está vendo toda essa situação? Eu vejo como uma virada de chave realmente. Nós estamos naqueles momentos decisivos da história que um novo capítulo começa a se inscrever. E como aconteceu que você mencionou com o Duchamp, com Foucault, com Walter Benjamin, com a invenção do cinema, com a invenção da TV, do rádio, enfim. Da própria fotografia, em relação à pintura. Então, quando esses momentos surgem, o primeiro impacto de uma certa dramaticidade. Vai acabar com os empregos, vai acabar com profissões, até os jornais começam a divulgar quais as profissões que vão acabar com a inteligência artificial. E quando é novo, é tudo muito difícil de se trabalhar, de se pensar. Mas, ao meu ver, nada substitui o olho humano. Então, essas questões já começam a surgir no campo jurídico, que é dos direitos autorais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira normativa que teve do escritório de direito autorais norte-americano é que não se poderia proteger por direitos autorais uma obra de inteligência artificial. 2 meses depois, esse ano, eles mudaram e entendiam, dizendo que em algumas situações é possível sim se proteger. E aí já artistas trabalhando com a inteligência artificial, exemplo, Refik Anadol, que fez uma exposição sensacional no MoMA. Quem tiver interesse, busque saber um pouco desse artista. Num sentido diferente, o Japão já se manifestou dizendo que não há como proteger por direitos autorais as obras criadas por inteligência artificial. E no campo da filosofia, eu acho que nós vamos ter um embate, porque nós sempre estudamos, por meio de vários filósofos, e até no direito, quando nós vamos falar de direitos autorais, alguns escritores, a maior parte deles, olha, se existe uma propriedade maior no direito, é o intelecto humano. Por isso, os direitos autorais as obras devem ser protegidas. E nós estamos num momento que essas obras não são mais feitas pelo ser humano. O que eu quero dizer é o seguinte: quem toma as decisões no processo de criação é um software. Você vai colocar como é que se produz uma imagem de inteligência artificial? Se coloca uma descrição, e vai muito do como você consegue se comunicar com aquela tecnologia, que nós chamamos de prompt, e o software vai produzir aquela imagem. Então não é mais a pessoa, não é mais o artista que vai produzir aquilo. Todas aquelas decisões passam pelo software, que já também gerou muitas outras decisões, outras ações judiciais. Como é que esse software foi criado? Treinado a partir de outras imagens. Então, ele utilizou imagens de vários outros fotógrafos, de bancos de imagens. Então, nós temos já ações de bancos de imagens contra as empresas de softwares. Nós temos ações de artistas contra empresas de software, porque utilizaram das obras deles para treinar essa tecnologia para que ela conseguisse produzir determinada imagem que você busca quando você vai operar esse software. Então, eu inclusive, quando surgiu isso, eu penso muito que para nós falarmos de algo novo, quando nós temos que falar de algo que é no nosso campo, do nosso dia a dia, ou de questões que não são só jurídicas, nós temos que ir lá onde está aquele campo. Não há como falar de direito médico sem você entrar no hospital, não há como falar de tecnologia sem entender de tecnologia, ou conversar minimamente aquilo. Então, eu fui me habilitar na inteligência artificial, fui aprender a fazer essas imagens para ver como é que isso funciona, para a partir de então eu poder talvez falar um pouco sobre essas questões. E vai muito de como você consegue se comunicar, que instrumentos você vai utilizar para conseguir a imagem que você está buscando, e para ter um resultado que seja minimamente satisfatório. Mas eu diria que não é nada simples, não é algo que você só imagina, coloca uma frase e você gerou aquilo que você quer. Existe quase que um abismo entre o que você quer e a imagem que você vai querer produzir, até você conseguir
trabalhar com aquela tecnologia. E é claro que ela já está tendo implicações em várias áreas, na medicina, enfim, na advocacia. Os tribunais já começam a pensar se é possível fazer decisões por meio de inteligência artificial. Isso vai gerar uma nova área na advocacia. Como você vai trabalhar com isso para atender a necessidade do teu cliente, para chegar numa decisão ao final. Na academia, textos produzidos por inteligência artificial. Eu até conversei com uma advogada alguns dias atrás, com a Cris Olivieri, ela falou que um texto produzido por inteligência artificial, se colocar num daqueles programas de plágio, ele não identifica. Então muda tudo que a gente está pensando toda até hoje, dinâmica. na academia, na medicina, no direito e assim por diante. Então é um momento ainda de muitas reflexões para nós pensarmos quais serão os próximos passos disso. E me parece que é um caminho sem volta e que talvez a gente querer chegar a alguma solução de uma maneira rápida pode ser um pouco imprudente. Eu acho que é um bom caminho esse que você sugeriu. A gente tem que avaliar as coisas de uma maneira mais multidisciplinar, né? Um perigo também é o direito querer ser muito proibitivo, fechar as portas para essa nova realidade que está surgindo. Ou querer analisar unicamente pelo olhar jurídico. Exato, querer regular isso. Regular isso única e estritamente pelo direito, né? Eu acho que a gente tem que ir buscar nas fontes filosóficas, tem que estudar a tecnologia mesmo, não vai ter jeito, né? E é claro que a tecnologia, a inteligência artificial, traz muitos benefícios. Não há dúvida quanto a isso. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, antes de passar para os agradecimentos finais, eu queria divulgar o livro do professor Marcelo, Arte, Originalidade e Direitos Autorais, lançado pela EDUSP em maio. Estamos fazendo o lançamento aqui em Vitória. E aonde que o livro pode ser adquirido? Ele pode ser adquirido na editora da EDUSP, que é a editora da USP, tanto nas livrarias físicas, exemplo é no MAC da USP, no Museu do Ipiranga, em São Paulo, na livraria virtual da EDUSP, e professores, estudantes têm um desconto de 50%, fazendo um cadastro na editora, e também outras livrarias virtuais, e também algumas livrarias físicas, como por exemplo a Martins Fontes, em São Paulo. Maravilha, a distribuição está bem ampla. Quem tiver interesse, artistas, advogados interessados no tema, recomendo essa pesquisa necessária, importante para esse momento. E deixo aqui já o meu agradecimento ao professor Marcelo Conrado por estar aqui nesses minutos conversando sobre um tema tão caro para nós, por esclarecer tantas dúvidas desse tema relevante. Muito obrigada. Os agradecimentos são todos meus. Quem escreve um livro, eu acho que tem quase que uma obrigação de encontrar os seus leitores. E para isso é preciso visitar outros lugares. Então, obrigado pelas portas que você abriu aqui em Vitória, Flávia. Eu gostaria de agradecer imensamente a OAB do Espírito Santo, que apoiou esse lançamento, ao Museu de Arte do Espírito Santo, que está nos recebendo tão bem lá, e também ao Secult. Secretaria de Cultura do Estado, muito bom. A gente está contando com muitos parceiros institucionais importantes, que eu acho que esse é o papel a cumprir. E como diz, o objetivo de uma obra é circular. Então, eu acho que o seu livro está cumprindo um excelente papel. Bom, eu convido a todos e todas a acompanharem os canais do OAB e conferir outros episódios do Conversa Jurídica. Eles estão no Instagram do OAB e também no site. Dê um like, curtam, compartilhem. Obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, obrigado, professor Marcelo. Até a próxima. Muito obrigado. Até.